A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, começamos a atar as pontas soltas. A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio da Cabeça do Ned, rumo ao trono. Continuamos o nosso caminho para a última temporada de Game of Thrones. Eu sou o Manuel Reis, tenho comigo a Marta Gomes da Silva, como é habitual. E tenho também comigo uma enorme constipação, mas pronto, é a fruta da época. Bem, vamos falar da quarta temporada, que foi para mim uma temporada que começou a atar as pontas soltas, um bocado em paralelo com aquilo que acontece nos livros, não é, Marta? A atar pontas soltas em que medida? Refere-se em concreto ao quê? Por exemplo, sabemos quem é que ordenou o homicídio do Jon Arryn. Sim. Que já falámos aqui que foi uma coisa quase sem importância, não é? Na série. Sim. Mataram o Joffrey. Sim. Mas quer dizer, aí não foi bem atar uma ponta solta, foi a destruição de uma personagem completamente odiada por toda a gente. Para ser rapidamente substituída por outra. O Ramsay, que... Isto não há espaço de antena para dois cretinos. Sim. Pronto, o que é que achaste da quarta temporada, no geral? Vem um bocadinho na linha das outras. Há coisas interessantes, há outras que nem tanto. Portanto, a Daenerys não fez grande coisa esta temporada. O Joffrey é arrumado logo no princípio, não é? Sim, assim, é verdade que basicamente é toda a história do Tyrion. Nesta temporada é a história do pós-morte do Joffrey. Exatamente, portanto, quer dizer, é um arco também que tem um desenvolvimento pequeno durante esta temporada, não é? Que culmina com o patricídio e a fuga do talvez próprio... a pior forma de uma pessoa morrer. É assim, tendo em conta aquilo que é dito dos Lannisters e aquela pergunta do será que os Lannisters cagam ouro, acho que foi muito bem... Morreu, ele pode-se dizer que o Tywin morreu no trono. Exatamente, pronto. Parece-me legítimo. Sim. E nesse sentido, quer dizer, obviamente que é horrível morrer na sanita, não é? Quer dizer, é como morrer atropelado por uma furgoneta daquelas antigas do Pingo Doce, verdinhas, que quase parecia uma moto com uma caixa atrás, não é? Se era para morrer, mais valia morrer como deve ser, mas a carga emocional ao redor da morte do Tywin e primeiro à volta da morte da Shae faz com que seja uma forma muito interessante de partir. Tu nos Redux falaste de uma situação em que gritaste morre puta. Que não foi para uma mulher, curiosamente. Sim, não foi para a Shae. Quer dizer, uma personagem com pouca importância, pouco tempo de antena, mas eu gostei da maneira como ele morreu. Estava a ver o episódio, o Ten, exatamente. Um dos Tens. Sim. Sim, eu estava a ver o episódio muito concentrada, muito focada naquilo que se estava a passar e gostei. Senti muito aquela cena e saiu-me genuinamente. Estava sozinha em casa, ainda por cima estava a ver o episódio sozinha e saiu-me mesmo um morre puta. Morre prostituta. Podes dizer puta, não há problema. Estou a evitar. Nós temos aqui outras pessoas a filmar, podem ter notado agora num barulho de um tripé a abanar. Não há problema, e da câmara a abanar, se estiverem a ver no YouTube, não há problema. Temos pessoas a filmar. Podem dizer olá, podem acenar. Pronto, olha, mais uma mãozinha. Exato. Não são braços de White que estão aqui perdidos. Não, ainda não. Ainda não chegamos a esse... Bem, no nosso caso está a chegar o verão e não o inverno, portanto... Tá não tudo vamos bem. falar disso. Tivemos também a Daenerys, não tendo muito para fazer, mesmo assim, teve uma... Foi um tempo de antena para a Daenerys muito burocrático. Ela, em termos de história, avançou muito pouco. Foi basicamente de adaptar-se àquilo que criou. Sim, quer dizer... que ela criou inconscientemente, não é? Porque o facto dela mudar de cidade em cidade faz com que fique um vazio no governo, pensemos assim, usando estes termos, e que tem de ser colmatado de alguma forma. Portanto, ela pensa sempre na libertação das cidades, mas não tem um plano a longo prazo para o seu desenvolvimento. E sim, ela chega lá, vão libertar todos os escravos, ok, e agora? O e agora normalmente é qual é a próxima cidade.
Mas Já não há mais. não houve mas a questão até aqui não houve um plano para o pós-libertação e pós-êxodo da nossa salvadora, não é? E ela agora é confrontada com isso e vê-se forçada a permanecer em Meereen mais tempo do que aquele que se calhar tinha antecipado e a adiar sem data definida o plano de regresso a Westeros. Isto, em comparação com os livros, é mais ou menos o que acontece nos livros que são adaptados nesta temporada. Sim, penso que sim. Não vamos por aí, quer dizer, não tenho noção da duração de tempo, mas quer dizer, não é a única personagem, não é? Temos o Bran. Já tivemos a história do Jaime nas temporadas anteriores. Exatamente, o Jaime que teve muito tempo parado no acampamento Stark, não é? E agora temos a Daenerys e vamos ter o Bran também. Que é uma situação, já vamos falar do Bran, nesta última temporada do Bran, antes de uma pausa de uma temporada que ele teve para treinar com o Three-Eyed Raven. Mas isto é isto é algo que eu sempre desgostei na organização de Game of Thrones. Sim. Que é da série, que é a tentativa no início de adaptarem livro a livro e de tentarem ser relativamente fiéis aos livros, condensando onde é necessário condensar, porque é uma série de televisão, não há tempo para tudo. Essa tentativa acabava por dar muito menos tempo de antena, dar pouco desenvolvimento a personagens que até podiam necessitar de desenvolvimento nessa temporada. Até já referimos aqui num dos episódios que aquilo que a Daenerys fez numa temporada, fez na segunda temporada, creio, fez na temporada 3 em 2 ou 3 episódios. Exatamente. Pronto, mas isso também tem a ver um bocadinho com o pacing da própria série, não é? E da necessidade que eles acham, não é? Que tem de ser... Também depois entra sempre aquela questão dos orçamentos, do dinheiro que é pago a cada ator, pronto. Portanto, as coisas têm que ser geridas de alguma maneira. Estamos a falar de uma série também em que normalmente não estão todos os atores principais em todos os episódios. Pronto, nós já tivemos episódios em que não houve Daenerys, ou episódios em que não houve Bran, não sei, pronto, estou aqui a dizer nomes, mas a Daenerys já passámos episódios sem a ver. Portanto, também há muita coisa aqui em jogo que não se prende só com a história, mas nós também falámos na questão da segunda temporada que o facto deles deixarem a Blackwater Bay Battle para o nono episódio fez com que muito do orçamento tivesse de ser alocado àquele episódio, Sim. o que cortou também o budget para outros episódios e subsequentemente para desenvolvimento para a de produção histórias. da própria história, não é? Pronto, por isso, quer dizer, as coisas avançam mais ou menos e a cada um ao seu ritmo, também dependendo de orçamentos e do tempo de antena que querem que se dê a determinadas personagens. De certeza que isso também tem impacto. Portanto, há uma tentativa muito grande da série de estabelecer o Tyrion como um good guy. Há uma tentativa muito grande da série de destacar a Missandei. A própria Daenerys, quer dizer, a quantidade de publicidade que lhe é feita para a divulgação, sobretudo da nova temporada, não é? Os cartazes são Daenerys e Jon Snow. Discordo. Há mais? Discordo. Fizeram uma série de cartazes. Não é isso. Em Lisboa. Quem é que tu vês anunciado nos pósteres? Em Lisboa ainda não há uma campanha específica da série. Está a ser usada a campanha da Vodafone para o lançamento da HBO. Mas quem são as personagens? Sim, isso aí. Pronto, sem é isso dúvida, que eu me sim. refiro, percebes? Portanto, isso depois também são a atração comercial, sim. Isso é reflexo um bocadinho do próprio tempo de antena que Aliás, é dado a personagens. Mesmo nas capas da Entertainment Weekly, que ele está por ordem, mas quem aparece nas primeiras posições, obviamente, e quem tem capas sozinho são Daenerys, Jon Snow, e o Night King tem uma capa a solo. Pronto, mas estás a ver, também esse tipo de publicidade o que vende. é reflexo também do tempo de antena que é dado a determinadas personagens. Pronto, por isso é que eu estava a dizer, há muita coisa em jogo. Mas acaba por ser também o que vende os press kits da HBO, em que ofereceram os pops. Eu recebi um do Jon Snow, mas sei de quem tivesse recebido um da Daenerys. Por isso acaba por ser o foco, acabam por ser esses dois atores. Tu tens agora peças a sair, acho que uma da Vanity Fair, não tenho a certeza, sobre o Kit Harington. Por muito que eles estabeleçam o Peter Dinklage como lead actor, e durante muitos anos, apesar de ser um elenco, disto ser uma série de elenco, e porque é uma série de elenco, não é uma série em que haja
personagens principais O que é um propriamente reflexo definidos. também do próprio conteúdo dos livros e a organização dos livros. Exatamente. Acho que não, se fosse feito de outra forma, só que lá está, aqui também sinto que isso é algo cultural. Acho que em Portugal Pronto. também estão sempre à espera De um casal. Não só de um casal, e não só de um casal heterossexual, Sim. Não, quando eu Mas- digo um casal é uma dupla female-male. mesmo que sejam sobrinho e tia. Sim, não me estou a referir propriamente a um casal amoroso, mas um casal no sentido de uma dupla Sim. que, Sim, com sim. dois elementos Sim, de uma sexos dupla- diferentes. E pior, estão sempre à espera da ideia de atores principais. Sim, claro. Mesmo a maior indústria televisiva que nós temos cá em Portugal, que são as novelas, infelizmente. Não por desmérito das novelas, mas porque precisamos dar espaço a outras obras Sim. de outros formatos na televisão nacional. Tiveste a Sara? Só tem séries na RTP, infelizmente, mas, Pronto, mas tiveste a começa Sara, sair não é? em algum lado, sim. Mas lá está, a Sara também tem um elenco com personagens principais. É algo que ainda estamos... nós não temos propriamente uma produção televisiva em que haja espaço para termos um elenco em que todas as pessoas tenham importância. Isso acaba por ser... é a cultura, Mas que temos de mudar, não é? Mas também, quer dizer, eu não posso falar com 100% de conhecimento de causa, mas até ao aparecimento de Game of Thrones também não tenho conhecimento assim de tantas séries quanto isso que funcionem como elenco. Imensas. Eu não... Tens, olha, Modern Family, logo à cabeça. Tudo bem, os putos podem ser nas primeiras temporadas empurrados para papéis mais secundários, mas Modern Family. Friends funcionava como série de elenco. Todos os 6 estavam exatamente ao mesmo nível, Eu não consigo pôr a Phoebe, por exemplo. mas a ideia era estarem todos ao mesmo nível. Mas Sim, eu percebo, a eu Phoebe percebo. e o Joey, por exemplo, eu não acho que tenham tido... Se bem que aí tentaram sempre dar mais importância à relação Ross-Rachel, mas estiveram sempre ao mesmo nível. Pronto, mas eu não consigo ver as coisas assim dessa maneira, pelo menos não ao mesmo nível de Game of Thrones, em que tu sentes claramente que as diferentes histórias e diferentes localizações das ações potenciam muito mais o sentimento de múltiplas personagens principais, se quiseres. Sim. Nesse caso do aí está bem trabalhado. Pronto, do que em séries como Friends ou como Modern Family, quer dizer, mesmo, por exemplo, Modern Family, em que tu usas como exemplo, eu sinto que a parte da Claire e do Phil tem muito mais peso e importância do que as restantes. Novamente discordo. Pronto, isto é... Acho que é dada igual importância, mesmo que nos episódios seja dada mais a alguma... Acho que é dada igual importância eu não acho aos porque, três casais. por exemplo, E não te esqueças que a Claire e o Phil é aquilo que se pode chamar de casal convencional sim, na série. Mas a questão, por exemplo... mesmo eu não me lembro do nome do casal gay. O Cameron e o Mitchell. Pronto, o Cameron e o Mitchell. Há um momento na série em que Estamos bué a falar de Game of Thrones aqui. eles... Tu puxámos o assunto. Sim, claro. Pronto. Em que o arco deles é muito secundário, sobretudo quando a Lily fica mais velha. É filler. Tu vês as interações com os primos, a Lily é só um filler. Eles tentam dar-lhes alguma importância com a história do Mitchell a mudar de emprego e do Cameron a tentar ser coach da Liga dos Miúdos. E a conseguir? Sim, mas é... E a estabelecer a relação entre o Cameron e o Jay. Mas a sensação que eu tenho aí é que estão a tentar mantê-los no ar porque a história já não é tão interessante. A história já não é tão interessante de uma forma geral. Mas quer dizer, mas a dinâmica da família do lado da Claire e do Phil é mais ativa, estás a ver? E o Cameron e o Mitchell perdem um bocadinho e tentam dar um boost acrescentando elementos novos. E mesmo... Nisso eu posso concordar. E mesmo o lado do Jay e da Gloria, com o puto já mais crescido também, não me refiro ao Manny, refiro-me ao Baby, sim. Também a coisa desvia... O Joe, acho eu. A importância desse lado da ação é só por causa do Manny, do Man Nanny, sim. porque se começa a ligar com a Hailey. Percebes? Portanto, essa secção da família já não tem tanto peso se não for para estimular as cenas em que tem o Manny com o Joe,
para o meterem com a Hailey, percebes? Por isso é que eu estou... Aí sim, mas Por isso é continuo que a dizer. Eu aí a continuo a acreditar a ideia original, imagino que fosse de elenco, tal como nos Friends, e ainda é. Pronto, mas a questão é, eu sinto que há um foco muito maior no lado da Claire e do Phil. Pronto, isto, we digress. Mas lá está, também aqui estamos a falar de uma série network, não necessariamente de uma série de cabo, embora nas séries de cabo também haja exemplos de séries com grandes elencos fenomenais que têm atores principais necessariamente, e que mesmo que o elenco seja bastante coeso, é sempre, a história é sempre contada do ponto de vista desse ator. Mas olha, outra série, e esta falamos, Westworld, por exemplo, é trabalhada como série de elenco, apesar de ter personagens principais. Por acaso não acho que funcione como elenco. Acho que aí não há mesmo... As personagens não têm todas o mesmo peso. É muito Dolores, Bernard e Dr. Ford? Na primeira. Na segunda... Dolores e Bernard? Eu acho que o Bernard e a Maeve vão flutuando. Ok. Percebes? Okay. A ideia é de criar um universo e tu centraste naquele universo específico, mas as personagens, não podes negar que a Evan Rachel Wood tem todo um papel e importância completamente superior aos outros. Com demasiado overacting, mas sim, completamente. Tudo bem. Também é um robô, portanto tem que fazer overcompensating, não é? Pronto, melhor ou pior, não é isso que estamos aqui a debater, mas a Evan Rachel Wood nessa série tem muito mais peso e muito mais destaque, ok? E se numa primeira temporada tens o Ford com o Bernard e a Evan Rachel Wood com a Dolores, portanto vamos usar os nomes das personagens, na segunda o Ford morreu, pronto, desculpem, spoilers. Tivessem visto, temos um podcast companion, as vozes da Dolores, passem por lá. Pronto, e tu tens um shift, o Bernard é importante, obviamente, porque há muita coisa que é relatada do ponto de vista dele, não lhe estou a tirar mérito nisso, mas a importância dele é muito só essa, até certo ponto. Pronto, mas... Aliás, pode-se dizer que na primeira temporada a ideia das timelines várias passa pela Dolores, na segunda já passa pelo Bernard. Exatamente, pronto. Mas eles não conseguem tirar a Dolores do protagonismo, não lhe conseguem tirar, é impossível. A história está tão embrenhada nela que não é possível. Aqui em Game of Thrones tens várias... Aqui sim. Eu aqui sinto verdadeiramente... Não sei se é pelo facto de haver tantas localizações na história que potencia muito isso. As localizações, acho que é a mesma forma como a história é contada, das histórias, de teres às vezes 5 minutos com cada personagem em cada episódio, e mesmo assim não tens todo o elenco, e depois no episódio seguinte vais picando os pontos. Quando é algo muito importante, a ação fica lá. Vais picando, mas há sempre necessidade de picar o ponto em todo lado, percebes? A questão é essa. Sim. Pronto, desde que seja relevante, mas eles fazem questão de fazer overviews, tanto que a questão de mostrarem as localizações todas no genérico já mostra também, ou potencia ainda mais essa noção de elenco. Vamos voltar a Game of Thrones. O que é que achaste do Watchers on the Wall? Foi o episódio mais caro da série até a altura em que foi feito. Enfim, teve coisas interessantes, pronto. Ok, eu vou já dizer, o episódio foi muito sólido, toda a ação foi passada na batalha da muralha, nas batalhas, aliás, porque era uma de cada lado. Exato. Mas acho que para o episódio 9, na quarta temporada já havia a tradição. O episódio 9 era aquele episódio épico, era aquele episódio em que acontecia qualquer coisa verdadeiramente épica. Aqui o épico que tiveste foi a batalha, e provavelmente o acontecimento mais impactante que tiveste emocionalmente, como tiveste, mesmo Blackwater foi épico, o Red Wedding foi impactante. Sim. Aqui tentou ser ambos e acho que não conseguiu chegar ao ponto de nenhum. Sabes porquê? Porque a surpresa principal ficou reservada para o episódio seguinte, que foi o aparecimento do Stannis. Sim. Portanto, eu acho que se calhar esta quarta temporada marcou um ponto de viragem em que quem seguia a série, estava à espera do grande
do Sim. episódio 9 e eles disseram, nah, fuck you, vai para o 10, que é para se lixarem e ficarem mesmo com um cliffhanger gigante no final da temporada. E depois na quinta temporada, que já vamos falar a seguir, isso já se espalhou mais entre o penúltimo e o último episódio. Pronto. A seguir? Mas Depois, pode para a ter semana. sido um inverter de tendência, percebes? Sim. Por isso é que eu não fico descontente quando penso, ok, faltou-lhe impacto ou faltou-lhe grandiosidade, porque o momento grande, ou a grande surpresa na história, Uhum. para as personagens, ok? Não era para nós, porque Sim. não falo do ponto de vista do espectador, mas se pensarmos na história, a grande surpresa foi realmente o aparecimento do Stannis, que na temporada 3 tinha recebido o pedido de ajuda da muralha. Aquelas missivas todas que o Sam mandou a pedido do Aemon foram enviadas na temporada 3. Portanto, o Stannis demorou uma temporada a perceber que, se calhar... Vamos ter também de falar, obviamente, de uma grande edição ao elenco que só ficou na quarta temporada. Eu já não me lembrava que era um papel tão curto. Sim. Oberyn Martell, Pedro Pascal, que fez... Eu tenho um grande amor por esse ator. Foi provavelmente o ponto de viragem também na carreira dele. Ele saiu depois disso para fazer Narcos? Sim. Pronto, eu já acabei de ver a série esta semana. Narcos? Uhum. Eu vi o primeiro episódio, mas pronto, é a vida. Eu não vi a quarta, o México, vi as Ok. outras 3. Portanto, vi Medellín e Cali. Aham. Um, O que é que achaste? O que é que achaste do Oberyn? Da Eu- exploração eu da história? É isto que está também contado no texto? É uma versão resumida? Ou... É assim, eu não vou entrar aqui em grandes comparações porque não me recordo. Uhum. Pronto, e para não dizer asneiras, prefiro não fazer assim grandes comentários. Mas eu gostei do Oberyn nos livros e gostei do Oberyn na Na série. série? Pronto. Eu agora aqui não consigo ser muito objetiva porque eu gostei muito do Pedro Pascal. Pronto. Ok. Se bem que ele teve os seus momentos de overacting, pronto, não vou dizer que não, ok? Não é perfeito, mas ele dá um quê O que é interessante ao papel. O que é interessante é que mesmo a morte do Oberyn é mais uma... Depois do Red Wedding, acho que é aquela mais uma... Só para as pessoas terem a certeza de Que as coisas não correm bem. Sim, porque tu tens aquele discurso épico no episódio anterior ao da morte dele, ou da batalha, do julgamento, e a dizer, eu vou começar, eu vou-me vingar de todos os que fizeram mal à minha família, e vou começar pelo Mountain, e o público fica, yay, boa! E depois a cara dele é esmagada como melancia. Exatamente. Numa cena que é grande, que é muito dominada também pelo overacting da Hilária, mas pronto, com o qual tu não Da Indira concordas? Varma. Não concordo. Eu continuo a achar que aquilo são demasiados gritos. Mas acho que mais à frente, nas temporadas mais à frente, também as Sand Snakes e epá... Eu vou ser muito sincera e desculpem-me, mas todo o plot de Dorne era escusado. Se era para fazer assim... Acho que já referiste isso também durante as temporadas regulares da Cabeça do Ned. Assim, já referi de certeza, porque se houve coisa que eu não gostei, foi toda a plot de Dorne. Eu também não fiquei. Eu não fiquei fã, não necessariamente do plot, mas das atrizes do casting. Eu não fiquei feliz com nada, porque Dorne nos livros é absolutamente mágica. Não me peças pormenores. Eu não me recordo dos pormenores, mas lembro-me perfeitamente de ter lido esses capítulos e de ter pensado, todo um potencial para ser explorado aqui. Estava entusiasmadíssima com a entrada de Dorne como localização na série, não como temática, porque isso é introduzido aqui. Aliás, até é introduzido mais cedo quando a Myrcella vai para Dorne. Mas foi... Foi mal aproveitado. Foi mal aproveitado, foi mal explorado, o casting foi mal feito, as atrizes são terríveis e... Aliás, localização é muito bonita em termos visuais. Dois dos atores mais criticados da série, a Jessica Henwick, que é uma das Sand Snakes. Qual delas? Uma delas, não interessa quem. Okay. E o tipo que faz de Loras Tyrell. Depois saíram para fazer uma série da Marvel, de Netflix, que foi a primeira série Marvel a ser criticada negativamente. Disseram, as ações de sequência são boas, mas isto está muito mauzinho. E alguns dos episódios foram realizados pelo Sapochnik, que fez alguns episódios de Game of Thrones também. Mas é o que há. Pois, é assim, visualmente, em termos de fotografia,
espetacular. Aliás, foi anunciado sim. muito cedo que muitas das coisas iam ser filmadas em Sevilha. Se vão para Sevilha e se não aproveitam aquilo visualmente, é uma vergonha. Mas nem isso... É o Finn Jones, do Lost Style. O Finn Jones, exatamente. Nem isso fez com que nós conseguíssemos abstrair-nos do facto de que todo aquele plano era horrível. Foi meh. O bom de Dorne é o Jaime e o Bronn. Sim. É horrível dizer isto, é horrível quando... É o Bronn preso. Quando essa parelha também está fuleira, mas... Epá, e corre mal, é que ainda por cima depois no final corre tudo mal, percebes? Portanto, tu pensas, boa, a filha vai voltar para casa e não sei o quê. Não volta. Vamos falar disso na 5ª temporada. Pronto. Nós temos recebido algumas observações e obrigado por enviarem comentários. Continuem a enviar comentários sobre alguma postura mais negativa que possa existir aqui no podcast e sobre sermos mais... sobre termos alguma opinião mais negativa e arrasadora da série. Não é... obviamente não é a nossa intenção. Acho que cada pessoa tem direito à sua opinião. Não há muita variedade de comentários neste podcast por um motivo muito simples. Estamos a fazer isto antes da série estrear porque queremos, porque eu quis. Eu convidei a Marta, convidei mais algumas pessoas. A Marta foi a única pessoa que me disse sim, bora lá, bora fazer isto. Fizemos 40 episódios mais e para isso temos de rever a série toda, e as pessoas disseram, não tenho tempo para rever a série toda. Pronto, ok, estão no direito delas, não tenho de ser eu a julgar isso. A Marta está cá, tem alguém com quem conversar sobre a série e sobre temas ligados à série. Por vezes a posição pode não ser do vosso agrado, também não é do meu, mas é para isso que também temos aqui algum debate sobre essas posições. Acho que é isso. Não tenho muito mais a dizer. Isto é uma produção independente. Não somos oficiais da HBO. A HBO não, pelo menos a mim não me paga. Não sei se a ti te paga. Com o que eu ando a dizer. Sim. Com o que eu ando a dizer. Pronto, mas é só isso. Se puder ser adicionada alguma variedade ainda durante os Rumo ao Trono, será adicionada, e acho que também não te vais importar com isso. Certamente é mais uma pessoa com quem conversarmos. Posso-vos garantir é que quando a temporada regular estrear, vamos voltar ao formato habitual, 1 horita após o episódio, estarmos 3 pessoas e provavelmente cervejas a falar sobre isto. Nós voltamos para a semana para falar da 5ª temporada, que marca de alguma forma uma mudança na série. Marta, muito obrigado por teres estado cá. Nós não vamos mudar de roupa e a minha constipação vai se manter. Por isso, subscrevam Cabeça do Ned no iTunes, no Spotify, Google Podcasts, onde quiserem. Está um link na descrição onde podem, com 2 cliques, subscreverem na vossa plataforma preferida. Passem pelo nosso Facebook, Twitter, Instagram. Somos a Cabeça do Ned em todo lado. Mais. Todos os episódios em acabecadonet.blogs.sap.pt. Nós voltamos para a semana às 10 da manhã com um novo episódio para a temporada 5. Não, espera, tenho uma coisa nova para anunciar. Então anuncia. Assim, a Cabeça do Ned vai fazer watch parties. Pronto. E essas watch parties vão acontecer para já. Há 2 bares que se comprometeram a fazer isto, um em Lisboa e outro em Aveiro. Nós vamos voltar à servetoria para fazer os episódios ao vivo com o Watch Party. No entanto, como este ano os episódios dão mais cedo, dão às 2 da manhã, as Watch Parties não vão ser às 2 da manhã. Isso era estúpido, isso era completamente... Há malta que trabalha à segunda de manhã. Não, o que vamos fazer é, na segunda à noite, não importa se já tiverem visto, se ainda vão ver... Juntem os amigos, larguem
plataformas de streaming, desculpem HBO, larguem plataformas de streaming, larguem o isolamento da vossa casa, juntem os amigos, venham à Cervetoria em Lisboa ou à Taberna do Rockabilly em Aveiro, ver o episódio. E gritar morre puta. Sim, e gritar morre puta quando houver Hashtag alguma situação morre puta. dessas. A Cabeça do Ned vai estar lá para algumas gravações ao vivo. Na Cervetoria, pelo menos, vamos estar lá em quase toda a temporada. Eu ainda quero ir a Aveiro. Tenho ainda de fechar a data, mas quero fazer um episódio em Aveiro. E estamos abertos a receber mais bares para estes eventos. Há um link na descrição do episódio para saberem mais sobre isso, também sobre os locais em que vamos ter estas watch parties aprovadas pela Cabeça do Ned. O link será também partilhado nas nossas redes sociais. Enfim, passem por lá, mandem mensagem se tiverem dúvidas. O horário. O horário? Sim, a ideia é estar lá, a ideia é ser às 9h30. Mais cedo, portanto, do que o ano passado. Portanto, a malta vai ao bar, vê o episódio às 9h30, aquilo acaba às 10h30 ou 11, dependendo do episódio, e a seguir começamos a gravação do podcast ao vivo, despachamos tudo à meia-noite e ainda apanham o metro para casa. Yay! Em Lisboa, em Aveiro, não há metro. Vão a pé. Vão a pé porque a cidade não é assim tão grande. Temos pena. E eu sou de Aveiro, portanto não se metam comigo. É isto. Marta, obrigado e até para a semana. Até para a semana.